O carro veloz da noite misteriosa. Há muito tempo, em uma pequena cidade do interior chamada Sombra da Lua, as noites eram tranquilas e serenas. Mas tudo isso mudou quando, no auge de uma noite escura e estrelada, uma estranha lenda começou a se espalhar pelos moradores. A história envolvia um carro veloz, iluminado e misterioso que aparecia nas estradas desertas da cidade. Tudo começou com relatos de testemunhas assustadas que afirmavam ter visto um carro esporte brilhante, com luzes ofuscantes que cortavam a noite como relâmpagos, passando em alta velocidade pelas estradas vazias da cidade. Os moradores diziam que o carro não fazia nenhum som, como se flutuasse, e sua aparência era deslumbrante, como algo saído de um filme de ficção científica. O mistério cresceu à medida que mais pessoas afirmavam ter avistado o carro veloz. Alguns diziam que o motorista do carro era um fantasma, enquanto outros acreditavam que era um extraterrestre que escolheu Sombra da Lua como ponto de parada. As teorias e especulações proliferaram, tornando o carro misterioso um tópico de conversa recorrente na cidade. Sombra da Lua Mistérios começaram a relatar essas aparições assombrosas. O apresentador, João, decidiu investigar o mistério por conta própria, e sua busca por respostas se tornou um fenômeno online. Ele começou a conduzir entrevistas com testemunhas oculares, a explorar as estradas escuras à noite e a criar reconstruções dramáticas das aparições do carro veloz. À medida que a história se espalhava, a cidade de Sombra da Lua viu um aumento no turismo. Curiosos de todo o país começaram a visitar a cidade na esperança de testemunhar o carro veloz com os próprios olhos. Os negócios locais prosperaram, e a cidade tornou-se um centro para entusiastas de mistérios e paranormalidade. Porém, mesmo com toda a atenção que a história atraiu, o mistério do carro veloz permaneceu sem solução. Ninguém conseguia explicar a origem ou o propósito do veículo, e sua natureza enigmática continuou a intrigar a todos. No final, o carro veloz da noite misteriosa se tornou uma lenda que fez da pequena cidade de Sombra da Lua um destino famoso e um marco para os amantes do desconhecido. O mistério continuou a ser uma atração viral. O jornalista João continua investigando o caso assustador, mantendo o interesse e a curiosidade de todos que desejavam desvendar o enigma por trás do carro misterioso que cortava as noites escuras da cidade. À medida que o tempo passava, as aparições do carro veloz tornaram-se cada vez mais raras. Alguns acreditavam que o mistério tinha finalmente chegado ao fim, enquanto outros estavam convencidos de que o carro ainda estava lá, mas escolhia se ocultar das vistas curiosas. João, o jornalista do canal Sombra da Lua Mistérios, continuou a documentar qualquer avistamento que ocorria. Ele estava determinado a desvendar o segredo do carro veloz, mesmo que isso levasse anos. Sua dedicação à causa tornou uma figura icônica na cidade, conhecido em todo o país como o caçador de mistérios de Sombra da Lua. Em um dia de outono, após anos de busca, João finalmente conseguiu uma pista que o levaria ao âmago do mistério. Uma antiga moradora da cidade, Dona Maria, lhe entregou um diário que pertencera a seu avô. Nas páginas amareladas, havia relatos detalhados de avistamentos do carro veloz datados de décadas atrás. João percebeu que o mistério do carro veloz era muito mais antigo do que ele imaginava. Ele começou a investigar a fundo as histórias e descobriu que, há mais de um século, o carro misterioso já era tema de conversas na cidade. As pistas o levaram a um antigo cemitério na periferia da cidade, onde Dona Maria acreditava que o segredo poderia ser revelado. Na noite em que João e sua equipe chegaram ao cemitério, a cidade estava coberta por uma densa névoa, criando uma atmosfera ainda mais enigmática. Eles começaram a investigar as sepulturas antigas e descobriram uma lápide esculpida com um carro veloz e as palavras a chave para o mistério. Escavando cuidadosamente ao redor da lápide, eles encontraram uma caixa de metal enferrujada. Ao abri-la, revelaram uma série de documentos antigos, incluindo cartas e fotografias que mostravam o carro veloz ao longo das décadas. Uma das cartas continha pistas que levavam a um antigo celeiro nos arredores da cidade. João e sua equipe seguiram as pistas até o celeiro, onde encontraram uma máquina do tempo improvável, construída por um cientista maluco que havia vivido na cidade no início do século XX.
O carro veloz era, na verdade, uma invenção do cientista que havia conseguido criar uma tecnologia capaz de viajar no tempo. Com essa descoberta, o mistério do carro veloz foi finalmente revelado, e Sombra da Lua ganhou fama internacional como um lugar de interesse histórico e científico. João continuou a documentar a história e se tornou um renomado pesquisador de viagens no tempo, explorando os segredos desconhecidos. Obrigado por assistir, galera!